Depois do Queer Museum, museu. Eita, fica difícil misturar português com inglês. Mas enfim, depois do Queer Museum, o Feliciano propõe proibir shows ou qualquer coisa profana. Vamos conversar? Namastê, você também, você tá ligado? Eu quero saber. E essa é uma matéria do BuzzFeed.com. E mais uma vez lá vem o chato do Feliciano, porque olha, o deputado chato. Aliás, como tudo, né? Pra que tem que existir uma bancada evangélica para encher o saco? Mas enfim, isso é outra discussão. Vamos então falar desse projeto do pastor Feliciano? Vamos decidir? Ou você é pastor ou você é deputado, que coisa mais chata. Não combina. Volta, Emerson. Saravá. E salve, aleluia, salve. Então tá. Essa matéria do BuzzFeed deixa claro que o pastor Feliciano está propondo um novo projeto de lei que poderia trazer restrições até para shows internacionais que chegam no Brasil ou qualquer coisa parecida. Fica meio estranho falar só em show, mas assim, qualquer coisa que seja relacionado ao profano tem uma brecha aí que daria tudo errado. O texto do projeto diz que a intenção é obrigar as exibições e qualquer tipo de apresentação ao vivo a indicarem a classificação adequada para crianças e adolescentes. Até aí tudo bem, porque eu acho que tem que ser por aí mesmo. Qualquer exposição, qualquer filme, qualquer coisa, você tem que saber, olha, isso aqui é para maior de 18 anos, isso aqui é para menor de 16 anos, isso aqui pode ser visto para adolescente, porém com acompanhamento dos seus pais. Aqui na Austrália acontece a mesma coisa, Parental Guidance, significa que adolescentes podem assistir, mas é bom ter um pai por perto para explicar algumas coisas. Aquilo que é acima de 18 anos, isso acontece no mundo inteiro. Até aí, tudo certo, eu acho correto, mas isso tem que ser estudado de forma correta. Não pode ser simplesmente falar por falar. E aí, o texto dele também diz que deve-se proibir a profanação de símbolos religiosos. Aí fica difícil, né? Porque tudo pode ter um tipo de leitura que é profana. Se você coloca então até numa novela uma pessoa falando qualquer coisa e atrás tem um quadro com, por exemplo, a Virgem de Guadalupe e as pessoas estão brigando, ó o profano aí. Uma cena boba de novela, do ponto de vista desse deputado, é profana. Então tá tudo errado. Se você vai assistir um show, por exemplo, da Madonna, não tem uma cena que ela sai do crucifixo, quando ela canta Like a Prayer, que tem aquele Jesus negro, isso não pode ser profano? Não tem uma coisa que conclui, isso não pode ser profano, mas isso simplesmente é arte. Então a gente tem que saber qual é a diferença. Não dá pra falar isso é proibido. Arte é arte, arte não pode ser proibida, mas pode ser classificada assim. E tudo isso foi provocado depois do fechamento daquela exposição do Queer Museum, do Banco Santander. Aliás, é claro que esse cara chato tinha que falar alguma coisa. Como muito chato de plantão, agora não para de falar, né? Segundo ele, essa exposição atentou aos princípios éticos, morais e religiosos de toda a sociedade no momento em que desrespeitou os símbolos sagrados, uma arte profana. Abá! Meh! Em outro trecho, o chato do Feliciano invoca os princípios da moral e do bom costume. Olha aí mais uma perpétua da vida. Aliás, eu acho que a maioria desses pastores chatos é tudo a representação da Perpétua. Você lembra da Perpétua, da novela Tieta, a irmã chata da Tieta? É tudo, olha, é igual que nem. O intuito é fazer uma lei que proteja as crianças e adolescentes contra esse tipo de conduta profana. Pelo amor de Deus, né? Criança não pode entrar mesmo em alguma coisa que não seja feita para ela. Aí se o pai deixa uma criança entrar e ver coisa parecida, a culpa é do pai que tá errado. Vamos deixar uma coisa clara, eu não sou um cara desses que acha que tudo é permitido. Eu não penso desse jeito. Eu acho que educação a gente aprende em casa. Um pai e uma mãe tem que falar para um filho, olha, se um fulano, se uma pessoa adulta encosta em você, manda você tocar na parte do corpo dele, isso é errado, isso tem que ser explicado. Então eu acho sim que também teve aquela outra exposição do Man, onde existia um homem pelado e as pessoas podiam tocar no corpo dele. Não vou ficar falando do que se trata, porque isso já foi falado até Zé chega, mas aquilo não era para crianças. Existia sim uma classificação, uma explicação dizendo que aquilo não era suitable for children. Eu não sei como é que fala isso. Adequado para crianças.
Se uma criança estava lá tocando e a mãe estava fazendo isso do lado dela, estava mostrando para a criança e falando, toca isso, faça aquilo, é essa mãe que está errada. Mas você não pode fazer que uma arte toda, um contexto todo seja classificado errado, porque isso não é para criança. Não era para criança mesmo, a criança estava lá porque a mãe errou. Claro que eu também acho que aí devia uma falar assim, não, criança não pode entrar porque não pode entrar. É a mesma coisa, você não vai deixar uma criança assistir um filme de sexo. Não é um lugar onde esteja passando isso e é obrigado a falar, não, você não vai entrar aqui, ponto final. Então tem erro dos dois lados. E eu acho sim que a partir do momento que essa exposição deixa a criança ficar tocando pessoa pelada, por mais que não tenha a pretensão de fazer essa coisa de pedofilia como os chatos de plantão estão falando, isso flerta com mostrar para a criança que tocar num corpo de adulto é uma coisa normal. E não é. Eu já falei, educação a gente aprende em casa. Os ensinamentos básicos a gente aprende em casa e claro que na escola também. Então nesse sentido, por mais que não tenha tido a intenção, flerta com o errado. Mas mais uma vez, não se pode fechar uma exposição só porque uma mãe levou uma criança para lá. A mãe estava errada. Não vamos ser chatos, vamos parar de cuidar da vida dos outros, gente. Mas aí vamos voltar então para esse projeto de lei do chato do pastor Feliciano. Ó, aqui tem um trecho da justificativa do Feliciano, se você quiser ler é só dar um pause nesse vídeo, além de que eu vou deixar também a matéria aqui no link de descrição, então você pode ler aqui, só dando um pause, ou então depois desse vídeo, vai dar uma lida nessa matéria do BuzzFeed. E aí eu achei bem interessante, porque segundo a interpretação da deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, a falta de clareza do texto poderia servir para embasar proibições de shows no Brasil, como por exemplo de Iron Maiden, da Madonna e por aí vai. Eu não falei a mesma coisa? Então a gente tem que tomar muito cuidado em dizer o que é certo, o que é errado, o que é profano, seja lá o que for. Vou deixar mais uma vez minha opinião. Colocar classificação para qualquer obra de arte, para qualquer show, filme, teatro, seja lá o que for, acho correto sim dizer isso aqui não é adequado para fulanos dessa idade, ou então isso aqui é adequado para maiores dessa idade, ou então é adequado para todo mundo desde que tenha um adulto por perto. Porque se não for desse jeito, vai ser impossível até sair de casa. Não sai de casa, existem tantas obras. Se você vai para museu, você vai acabar vendo obras renascentistas. Se você for viajar para a Itália, por exemplo, você vai ver tanta imagem de homem de corpo nu. E aí como é que faz? Proíbe a pessoa de viajar? A pessoa vai ficar o tempo todo de olho fechado, proíbe a pessoa de explorar o novo. Se você for até para o Louvre, você vai ver cada obra tão esquisita. Ela é muito complicado. Quer fazer classificação etária? Sou a favor. Mas também vamos ser um pouquinho mais claro no que a gente propõe. É para isso que esses deputados estão aí. Já que é para fazer alguma coisa para o bem, faça com clareza, não faça de qualquer jeito. E pare de pensar de forma tacanha. Deixa de ser perpétuo da vida que você ganha mais. Deputado Feliciano. Chato. Será que eu vou ter problema por falar que ele é chato? Porque o cara é chato, meu Deus do céu. Vai ver que chato também não pode falar, né? Porque chato deve ser uma coisa imoral, né? Dependendo do ponto de vista dele. Ou o cara chato, meu Deus do céu. Mas é isso, quero saber muito a sua opinião. O que você acha disso? Será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Tudo bem que as pessoas têm opiniões diferentes, mas eu quero muito saber qual é a sua opinião. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar o like. Se não gostou do vídeo, pode dar o dislike. Se não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Se é inscrito, parabéns! Mas não esqueça de apertar o sininho, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau!